Hoje nós vamos falar da divisão. A ideia original de divisão é uma separação em grupos com quantidades iguais. O que quer dizer isso? Eu vou pegar um exemplo para vocês. Imagine descobrir quantas vezes o 14 cabe dentro do 51. O que eu vou fazer então é separar, tirar do 51 o 14. O 51 tem um nome, dividendo, e o 14, divisor. A divisão, então, repetindo, nada mais do que descobrir como separar em grupos com quantidades iguais. No caso aqui, eu quero separar grupos com quantidades iguais a 14. Eu vou fazer, então, uma conta de menos. Eu vou fazer 51 menos 14. E vou contar quantas vezes eu tiro o 14 do 51. Posso fazer essa conta da seguinte maneira. Vou deixar os algarismos em cima maiores do que os de baixo. Assim a subtração fica mais fácil. Para fazer isso, eu vou usar uma técnica bem simples. Eu vou tirar um valor aqui do 51, de tal maneira que o número que vai aparecer vai ter algarismos maiores do que o número do 14, do que os algarismos do número 14. Vou tirar 2. Então, 51 menos 2 é fácil fazer, dá 49. Agora sim, essa conta de menos ficou mais simples. 9 menos 4, 5. 4 menos 1, 3. Então, 49 menos 14 é 35. Mas eu quero 51 menos 14. Então, eu volto devolvendo, somando o 2 que eu tirei. 35 mais 2 é fácil fazer, dá 37. Então, eu fiz uma primeira conta de menos com 14. Sobrou 37. Vou fazer agora 37 menos 14. Aqui está bem fácil. Os algarismos que estão em cima já são maiores dos que estão embaixo. Então fica 7 menos 4, 3. 3 menos 1, 2. Ainda posso tirar mais uma vez o 14. Vou tirar do 23. 23 menos 14 é 9. O 9 é menor que 14. Não dá mais para tirar. Então, esse 9 é o que me sobrou. O nome dele vai ser resto. Agora vamos contar quantas vezes eu fiz a conta de menos com 14. Essa primeira conta aqui foi uma conta só, um procedimento só. Aqui, uma vez, mais uma vez, e aqui, outra vez. No total são 1, 2, 3. Eu tirei 3 vezes o 14 do 51. O nome desse 3 é quociente. Eu poderia fazer essa mesma conta de uma outra maneira, montando um algoritmo da divisão. Algoritmo é um procedimento, uma maneira. A maneira que eu vou fazer aqui então agora é a seguinte: eu vou tirar todos os 14 que eu usei do 51. Vou montar então uma tabela aqui auxiliar, onde eu vou somar 14. E vou observar o valor dessas somas, até chegar no valor perto do 51. A minha referência vai ser quando passar do 51. Veja o procedimento. Então, começo com 14. Agora, eu vou somar 14. Encontro 28. 28
Ainda está longe do 51. Vou somar 14 de novo. Vai dar 42. Estou chegando perto do 51, mas ainda não passei. Vou somar mais uma vez 14. Vai dar 56. 56 é um valor que ultrapassou o 51. Então, o valor que vai me interessar, o valor que chega mais perto do 51 e não passa, é o 42. Esse 42 eu vou fazer com ele uma subtração. 51 menos 42 sobra 9. Esse 42 é o resultado da soma de 3 14. O primeiro 14, mais um outro 14, mais um outro 14. Ou seja, o 42 dentro da tabela está na terceira posição. Então eu obtenho o resto, como anteriormente nós descobrimos, e o quociente. Vamos fazer outro exemplo. Vou fazer 291 dividido por 14. Se eu for fazer o método das subtrações sucessivas, ficar tirando 14 até encontrar um valor em que eu não posso mais tirar o 14, nesse caso eu vou gastar muito tempo. Então é melhor fazer o procedimento mencionado usando o algoritmo da divisão. Eu vou montar então uma tabela onde eu vou somar o divisor repetidas vezes até encontrar um número que ultrapasse o 291. Então começo com 14. Vou somando 14 sucessivamente. E assim eu vou encontrando esses valores. Estou somando até encontrar um valor que fique maior que 291. Estou somando 14. 126 mais 14. Ainda estou longe do 291. Vou continuar. Vou fazer uma outra coluna aqui. Então, 154 mais 14 dá 168. Ainda estou longe do 291. Estou somando 14. Somar 14 é bem simples. Ainda estou longe do 291. Estou somando 14. Cheguei em 280. Estou bem perto do 291. Vou somar 14. Cheguei num valor que ultrapassou o 291. Então, o valor que chega mais perto do 14 e não o ultrapassa é o 280. Então, eu farei 291 menos 280. O resultado aqui é 11. Esse 11 vai ser o resto. E esse 280, dentro da tabela do 14, está na seguinte posição: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Está na posição número 20 da tabela. Ou seja, eu subtraí 20 vezes o 14 do 291. O 20 é o quociente. Eu posso fazer essa mesma divisão também de uma maneira um pouco mais simples, usando o mesmo algoritmo, 291 dividido por 14. Mas eu vou olhar o dividendo e vou montar números que fiquem maior ou iguais ao 14. Então vamos lá. 2 aqui é menor que 14. Então, só ele sozinho não dá. Se eu montar o número 21 com os algarismos do 291,
Ou melhor, se eu montar o 29 com os algarismos do 291, eu encontro o número 29, que é maior que 14. Na tabela do 14, eu tenho os seguintes valores. Eu tenho aqui o 28 na segunda posição. Então eu coloco o 28 e tiro do 29. Vai sobrar 1. Esse 28 está na segunda posição. Quando eu faço essa subtração, 29 menos 28, encontro o valor 1, automaticamente eu abaixo o algarismo que sobrou, para montar um outro número que possa ser dividido por 14. No caso, eu encontrei o número 11, ele é menor que 14. Esse 11 não vai me permitir retirar 14 dele. Então, esse 11 que sobrou é o resto. Como eu abaixei esse algarismo e não usei, na verdade, eu não estou tirando duas vezes o 14 do 291. Estou tirando 20 vezes. Então, por regra, abaixou o algarismo. E não o usou, coloque 0 no quociente. Abaixou, não usou, 0. Vamos fazer outro exemplo. Essa maneira de dividir, montando uma tabela para o divisor, pode ser usada para qualquer tipo de divisão, com divisores de qualquer tamanho, com quantidades de algarismos quaisquer. Por exemplo, eu vou fazer 2.914 dividido por 134. 2.914, 134. Escrevi o algoritmo. Vou montar uma tabela de soma para o 134. Mas antes eu vou montar um número aqui, a partir do dividendo, que seja maior ou igual ao divisor. No caso, é o 291. Então eu vou somar 134 de tal maneira que o número que eu vou encontrar tem que estar perto do 291 e não pode passar. Então, o primeiro número na tabela da soma é 134. 134 mais 134, 268. Estou chegando perto do 291 que eu montei. Mais 134, 402. Nesse momento eu passei. Então, o valor que vai me interessar é 268. Fazendo então 291 menos 268, o resultado é 23. Automaticamente eu abaixo esse 4. Esse 268 está na segunda posição dentro da tabela da soma dos 134. Vou repetir o processo. 234 é o novo dividendo. Na tabela do 134, quem chega perto é o 134 ele mesmo. Então, 134 vai ser o número que eu vou subtrair. O resultado é 100. Esse aqui vai ser o resto, porque não tenho mais algarismos para baixar. E o 134 eu tirei da primeira posição. 21 é o quociente. Então, 2.914 dividido por 134 vai resultar resto 100 e quociente 21. Ou seja, eu posso tirar o 134 do 2.914 21 vezes e sobra 100. Mais um exemplo. 38.151 dividido por 437. Vou montar o algoritmo da divisão.
escrevo um número que seja maior ou igual ao divisor. Então, no caso, vai ser 3.815. Vou na tabela da soma do divisor. Vou somar 437, tantas vezes até encontrar um número que seja próximo a 3.815 e não passe. Fazendo então essa soma, eu encontro aqui na segunda posição 874. Ainda está menor que 3.815. E assim por diante. Vou somando 437. Vou obtendo os seguintes valores. Ainda não ultrapassei 3.815 que eu montei. Estou chegando cada vez mais perto de 3.815. Nesse momento eu alcancei o número 3.496. Estou bem perto do 3.815. Quando eu somar 437 mais uma vez, eu vou encontrar 3.933. Aqui eu passei de 3.815. Então, o valor que vai me interessar é esse aqui, 3.496. Faço uma conta de menos e eu encontro 319. Abaixo o algarismo 1 para montar outro dividendo. Esse 3.496 está na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está na oitava posição dentro da tabela da soma do 437. Agora o número que eu vou olhar é 3.191 na tabela do 437. O que chega mais perto é o 3.059. 3.496 passa de 3.191. Então, esse valor, 3.059, é o valor que eu vou usar no meu algoritmo. Fazendo a conta de menos, eu encontro 132. Esse 3.059, na tabela da soma do 437, está na sétima posição, uma antes do 3.496. Então, 132 é o resto, 87 é o quociente. Para encerrar, um resumo de tudo que nós vimos aqui. É uma repetição, em essência, da operação de subtração, com o mesmo minuendo. Nas divisões, podemos usar tabelas de soma do divisor. Os valores são múltiplos do divisor. Quociente é quantas vezes, no máximo, podemos retirar do dividendo o divisor.